Oi, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois do Comitê de Política Monetária reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual, o Ibovespa opera em alta de 0,3% aos 121 mil pontos. Já o dólar tem forte alta e é negociado a R$ 4,88. No mercado de juros futuros, as taxas caem por quase toda a curva, como a gente vê aqui na tela do lado. A decisão do Banco Central de reduzir a Selic para 13,25% veio em linha com as expectativas do governo, mas surpreendeu boa parte dos economistas que apostavam aí em um corte mais cauteloso de 0,25 ponto percentual. Os 9 diretores do BC concordaram que o ciclo de queda dos juros tinha que começar e a divergência veio em relação ao tamanho desse corte. 4 votaram a favor de 0,25 ponto e 5 a favor do meio ponto, incluindo o presidente Roberto Campos Neto. A queda inflacionária no país pesou na decisão de um novo corte, um corte inclusive maior. O comunicado do BC também indicou novas quedas de meio ponto nas próximas reuniões, caso esse cenário realmente se mantenha. A gente lembra que serão mais 3 reuniões até o fim desse ano. Para o economista-chefe do Bradesco, Fernando Norato, a decisão do Banco Central de cortar a Selic em meio ponto percentual foi acertada, tendo em vista aí o cenário inflacionário atual. Vamos ouvir o que ele diz? A queda de meio ponto, ela faz sentido. O Banco Central tomou a decisão acertada na nossa visão, apesar de nós mesmos estávamos esperando um corte de 0,25. Ora, por que nós esperávamos 0,25? Por conta da comunicação do Banco Central, que dizia que ele ia fazer um ajuste parcimonioso, que ia ser gradual, mas enfim, há espaço, Muriel, para esse corte de juros de 0,50 do Banco Central. A inflação corrente caiu, a manutenção da meta em 3% fez com que as expectativas do Banco Central, do Focus, elas também cedessem. O modelo do Banco Central também autoriza esse corte de juros, então é uma decisão apropriada, que vem num bom momento, para mitigar os riscos de uma desaceleração mais intensa da economia. Veja, a economia nem está tão fraca assim, ela não precisa de tantos estímulos, mas à medida que os juros caem, isso ajuda o endividamento das famílias, isso ajuda a situação das empresas e contribui também para minimizar o risco de uma recessão maior. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de falar com a imprensa que pretende discutir até terça da semana que vem as alterações do Senado para o novo marco fiscal. As discussões vão acontecer com os líderes e o relator do projeto também. E definiu que o prazo para a aprovação do marco fiscal é dia 31 de agosto, que é o mesmo prazo para votar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, o texto que conta aí com a aprovação da nova regra fiscal. A gente lembra que os deputados já aprovaram o marco, mas o texto voltou para a Câmara depois de passar por mudanças no Senado. E o mercado também repercute uma série de balanços corporativos. As ações da Suzano e da Prio lideram os ganhos do dia na B3, como a gente vê aqui do lado. O lucro líquido da fabricante de celulose disparou e chegou a 5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2023, o valor que é 28 vezes maior que o resultado do mesmo período do ano passado. A petrolífera Prio teve um lucro líquido de quase 185 milhões de dólares, na verdade, no segundo trimestre, uma alta de 32% na comparação anual. Já as ações da Auren Energia, da CSN Mineração e da Ambev operam no vermelho, como a gente vê aqui. A geradora de energia renovável, Auren, lucrou quase 183 milhões de reais de abril a junho e reverteu o prejuízo de 2 milhões de reais registrado um ano antes. A siderúrgica CSN registrou um lucro líquido de 283 milhões de reais no período, uma queda aí de 23% em relação ao segundo trimestre de 2022. E para encerrar, a Ambev lucrou 2 bilhões e 600 milhões de reais de abril a junho, o resultado que representa uma queda aí de pouco mais de 15% na comparação anual. Às 2h55 da tarde eu volto com todas as atualizações do mercado de hoje e você fica agora com o grande debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais.